Obrigado, Edmundo. Fazer umas considerações sobre a nossa audiência. Primeiro, ressaltar que fiquei muito satisfeito com o resultado da audiência pública. É muito gratificante para nós, da ANEEL, participarmos de uma audiência pública e ter tantas contribuições, tantos pontos divergentes, que eu acho que a grande riqueza do processo é exatamente essa. É uma oportunidade em que todos se manifestam a favor ou contra a ANEEL também. Eu acho que é muito importante exatamente essa divergência. E para mostrar que o processo tarifário e o processo de prestação de serviço, ele não é efetivamente uma coisa muito simples, né? Então, por mais que a gente se esforce para tentar aproximar do cidadão comum o cálculo tarifário, ainda assim eu acho que é muito complicado, e eu vejo que houve até aqui algumas incompreensões também em relação à própria comparação, essa questão de comparar tarifas entre concessionárias. A gente tem que buscar lá no fundo a questão do contrato de concessão, né? O contrato de concessão que todas as distribuidoras têm assinado com o poder público, o poder concedente, que é regulado pela ANEEL, esse contrato. Ele estabelece, vocês viram na apresentação do Daniel, naquela figura lá inicial, que o serviço de energia elétrica, basicamente, ele é composto por 3 custos, né? O custo de compra de energia, o custo de transporte da energia pelas redes de transmissão e o custo da distribuição em si, e ainda são acrescidos os encargos setoriais. Compra de energia, transporte de energia e encargos setoriais, esses custos são repassados direto para a tarifa. Eu sei que nenhum empresário tem essa facilidade de ter alguns custos que são passados direto para a tarifa. O empresário ele tem que lidar, tem a concorrência, tem a questão do mercado. Mas a concorrência afeta a concessionária também, e a gente está vendo isso aqui na audiência pública, que são os empresários aqui reclamando do valor da tarifa. Por quê? Porque a RGE tem uma compra de energia mais cara que outras concessionárias, mais cara que a CE, por exemplo, do que a S-Sul, né? Então, ela compra energia mais cara, como isso é repassado por via do contrato de concessão, é repassado para as tarifas, então, por isso que a tarifa fica mais alta. A RGE também tinha uma questão muito específica, que é a questão dos subsídios tarifários. Até uma questão levantada pelo Edilson, ele fala por que não criar uma tarifa específica para os hospitais ou para algumas entidades. Primeiro que criação de tarifa e criação de subsídio tarifário é uma questão legal, só precisa ser disposto por lei federal. Então, a ANEEL não tem essa possibilidade de criar uma tarifa e dar algum desconto. Tem que ter uma lei federal para isso. E todo subsídio dado, ou a lei tem que dizer a fonte do recurso do subsídio, ou então ela tem que fazer uma alteração na estrutura tarifária da concessionária para permitir que os outros consumidores paguem a diferença tarifária do desconto dado. Então, aqui na área da RGE, tem muitas cooperativas e tem concessionárias supridas que têm direito a desconto. E esse desconto era muito pesado aqui, e era custeado pelos outros consumidores. Com a publicação as medidas aí de renovação de concessões e alterações legais para incentivar a redução tarifária, houve um decreto e na conversão da medida, a medida provisória 605, ela estabeleceu que todos os subsídios tarifários, e ela lista lá quais são eles vão ser cobertos com recursos da CDE. Recursos basicamente que vêm do Tesouro, uma boa parte vem do Tesouro e uma boa parte vem de outras receitas do setor. Então, só essa retirada do subsídio da tarifa, no caso específico da RGE, ela proporcionou, junto com a redução do custo de transmissão, ela proporcionou uma redução de 21% na tarifa média da concessionária. Só a retirada do subsídio, 21% na tarifa da concessionária. Então, com a LMP 579, que estabeleceu a renovação de concessões e antecipou a renovação das usinas, criou a energia de usina renovada por cota, com valor muito baixo, de fato o valor é muito baixo, é R$ 32,00 por megawatt-hora, o custo da energia comprada das usinas renovadas, e aí houve a distribuição dessa energia entre as concessionárias, não era só distribuir proporcional ao mercado. Tinha outro comando na legislação,
que estabelecia também que a função objetivo da distribuição de cotas, da redução do custo de transporte, da retirada de subsídio, da redução dos encargos setoriais, era para se atingir um equilíbrio na redução tarifária para todas as concessionárias, do sistema interligado e do sistema isolado. Então, todas as concessionárias tiveram uma meta de redução tarifária de 18% na tarifa do residencial B1, tá certo? Então, a distribuição de cotas foi o último parâmetro utilizado. Primeiro, a gente reduziu o custo de transporte, a tarifa de transmissão da rede básica, que caiu bastante por conta da renovação das concessões de transmissão, retirou os subsídios da estrutura tarifária, no caso da RGE foi um absurdo, de um valor enorme, que deixou de compor a tarifa e que aliviou a tarifa de todos os consumidores, retirou os encargos setoriais, diminuiu bastante a CCC, que é o encargo para custear a geração de energia nos sistemas isolados, ele deixou de existir como um encargo isolado, ele passou a compor a CDE, a própria CDE caiu bastante também. Houve um aporte do governo de 8,5 bilhões do Tesouro para poder reduzir os encargos setoriais. Então, todo esse esforço foi feito para reduzir as tarifas. E, no caso da RGE, não recebeu cota, porque só a retirada do subsídio foi o suficiente para diminuir essa tarifa. Claro, a não consideração de uma cota de energia para a RGE faz com que a carteira de contratos de energia que a RGE compra, sejam eles bilaterais, o contrato de leilão, o contrato de energia Itaipu, todos os contratos, ele não tenha observado a mesma redução que em outras concessionárias, mas houve uma redução das tarifas por conta da retirada do subsídio tarifário. Então, a explicação por não ter havido a distribuição de cota de energia para a RGE foi essa, porque a legislação ela não estabelecia somente a distribuição da cota proporcional ao mercado. Ele tinha outro comando também, que era atingir a redução equilibrada de tarifas entre todas as concessionárias. Concessionário do sistema isolado, que não tem, ou concessionária suprida, como é o caso aqui que o Edmundo estava citando, concessionário suprido não recebeu cota. Recebeu a cota teve redução de energia via a redução da energia da supridora, mas recebeu subvenção direta da CDE para poder obter a redução de 18% nas tarifas também, redução média de 18% nas tarifas. Então, quando a gente compara, esse ponto é só para esclarecer a questão da não alocação de cotas, da não distribuição de cotas para a RGE, o porquê disso tudo. Agora, eu vi muitas comparações das tarifas da RGE em relação a S, C3E e tudo, e eu tenho certeza que isso afeta muito o mercado, principalmente o mercado industrial, uma região que eu vejo pujante como essa aqui de Caxias e da região toda aqui do Estado. Eu tenho certeza que isso afeta muito aqui a competitividade, o custo dos consumidores industriais, das indústrias. Mas quando a gente tem que fazer uma comparação, já sabendo que compra de energia e encargos setoriais, eles são repassados direto para a tarifa, e o custo de transporte, a comparação mais apropriada é você comparar a tarifa média de fio B, que é a tarifa que mede qual é o custo de operação da distribuidora em si, que são os custos gerenciáveis. Quando a gente compara a tarifa média de fio B, que é a tarifa do serviço prestado pela distribuidora, ela não é tão discrepante das demais. Né? Eu não tenho o gráfico aqui comigo, mas a gente fez um estudo para subsidiar uns estudos lá da ANEEL, e aí a gente, quando compara a tarifa da RGE em relação a outras distribuidoras aqui da região, inclusive as pequenas, ela não é das maiores tarifas, que é a tarifa que mede o serviço prestado pela distribuidora, que está naqueles 24% do custo total da energia vendida pela concessionária. Então, exatamente nesse item tarifário, que são os custos da distribuição, o investimento feito pela concessionária, custos operacionais, a depreciação dos ativos, exatamente nessa parcela de custo da concessionária, que é 24%
da tarifa da RGE, é que a ANEEL atua para fazer a revisão tarifária, porque os demais são repassados para a tarifa. A gente não consegue controlar. Então, depende muito de sorte, depende se a concessionária participou de um leilão em que o preço foi baixo, deu sorte, vai passar para a tarifa. O leilão, o preço é incontrolável, ninguém sabe o que vai sair do leilão. Depende muito da fonte. Teve um leilão de 2006 de térmica, que o valor é um absurdo. A concessionária que comprou muita energia nesse leilão está lascada, porque o repasse da compra de energia, ele está regido por um contrato de concessão. Altere o contrato que esse custo não é mais repassado. A indústria ainda tem como se safar, porque ela pode ir para o mercado livre. Ele pode comprar energia do mercado livre. Se não está satisfeito com o preço da energia da concessionária local, ela ainda tem como comprar do mercado livre. Se o mercado livre não está oferecendo condições favoráveis para a venda de energia, é outra história. Talvez não esteja funcionando bem. Precisamos melhorar, e talvez, a competitividade da venda de energia no mercado livre. Mas, assim, por questões contratuais, contrato de concessão que a ANEEL não vai descumprir e que não vai haver nenhuma legislação que vai obrigar a se desfazer contrato de concessão, eu tenho certeza que a presidente ou os legisladores não vão querer interferir diretamente no contrato, porque isso é uma percepção de risco. Se a gente já está vivendo uma situação não muito confortável por conta da renovação de concessões, existe uma desconfiança as agências de avaliação de risco estão meio desconfiadas com essa interferência governamental na questão de contratual e na questão da energia elétrica. Então, o dinheiro pode sumir para investir no setor. O Edmundo aqui estava ressaltando, investir em setor de transmissão, distribuição e geração de energia é capital intensivo, os investimentos são muito elevados. Então, se a percepção de risco aumenta, a remuneração exigida pelo investidor ela aumenta também. Então, daqui a pouco, o que a gente pode perceber é um retrocesso nesse processo todo que a gente vem, o Daniel mostrou na apresentação da ANEEL, o custo de capital do Brasil, para remunerar o serviço de distribuição, ele está caindo. Ele era 11,26 em 2003, no primeiro ciclo, ela foi 9,95 no segundo ciclo, é 7,50 agora no terceiro. No quarto ciclo, eu não sei quanto é que vai ser, mas se o risco país continuar na tendência de queda, vai ser menor ainda. Então, é um processo que se realimenta dependendo das condições que regem aí o setor e a percepção de risco. Pode ser que, eventualmente, aumente. Então, não conseguimos saber. Agora, uma contribuição, uma dica que eu queria dar para vocês. Primeiro, dizer que eu fiquei muito feliz com a quantidade de contribuições, com os contrapontos ofertados aqui na nossa audiência pública. E o Gênero está em pé ali também, eu achei que é importante. Admiro assim, o Conselho de Consumidores, que, de uma forma espontânea, contrata uma consultoria, que é coisa que a gente não vê. Então, contratou o consultor, a matéria é difícil, revisão tarifária é um negócio difícil, não tem como ser muito fácil, né? Se a gente recebemos muitas críticas dizendo é difícil, ninguém compreende, é complicado. É difícil mesmo, e não há como ser muito fácil. Talvez a nossa deficiência seja como tentar explicar de uma forma mais fácil. Mas se todo mundo perguntar como é que o avião voa, é porque tem asa. O avião voa porque tem asa. Mas vai olhar a engenharia do avião que vocês vão ver que é bem mais complicado. O avião é mais fácil de explicar do que a energia, com certeza. Mas, assim, uma observação que eu faço e uma dica que eu dou, já que esse é o terceiro processo de revisão tarifária, a gente está aplicando a metodologia aprovada pela ANEEL agora, na RGE, e vamos voltar a discutir essas metodologias em audiência pública como essa, só que com prazo muito maior, 1 ano, 2 anos de contribuição. E eu acho que é nesse momento que os consumidores, principalmente os consumidores de uma sociedade esclarecida, como aqui servida pela RGE, volto a ressaltar que eu fiquei muito feliz aqui com o nível de maturidade de todos, mas são nas contribuições metodológicas de como é que vai se processar a audiência pública,
é que as contribuições são mais efetivas. Porque aí vai se discutir, olha, o custo de capital está muito alto, na minha indústria aqui, ó, eu estou com 5% de remuneração, então como é que você vai pagar 7,50 aqui para a concessionária? Então, são nas audiências metodológicas, onde se avalia, define as metodologias para avaliar custos operacionais, fator X, todas essas metodologias difíceis que a gente considera e trata, são nas audiências metodológicas, é que as contribuições da sociedade são importantes. Então, trabalhem antes na concepção da metodologia, porque se construir uma metodologia bem aplicada, bem construída, na hora de aplicar na revisão tarifária da concessionária que vos serve, vai ser muito mais efetivo. Então, uma dica que eu dou, será que eu posso dar alguma dica? Ofereçam as contribuições nas audiências metodológicas de audiência pública, de revisão tarifária. E uma dica que eu dou ainda para esse processo específico. Vocês estão vendo que o efeito médio para o consumidor de baixa tensão, do jeito que está proposto, é claro que isso vai mudar ainda até a conclusão da audiência pública, ele é uma redução de 5,55%. E para o consumidor de baixa tensão, uma redução de 11%. Eu vi que isso não agradou muito a indústria. Mas até a redução, relação ponta, fora de ponta, tudo isso está na metodologia da estrutura tarifária. Tem uma nota técnica específica da ANEEL que também está em audiência pública. Nessa mesma audiência pública. É a nota 078 de 2013, que trata da estrutura tarifária e que aí há possibilidade de haver uma trajetória para a aplicação da estrutura tarifária. Então, esse resultado ele pode ser alterado dependendo da contribuição que a ANEEL receba. Então, não está fechado esse efeito tarifário. E a estrutura, essa nota de estrutura tarifária também está em audiência pública. Então, contribuições em relação à aplicação da estrutura também pode ser ofertada nesse momento ainda. Tá certo? De geração, tá? Porque uma empresa que começou as atividades em 2000, tá? Construiu uma PCH de 15 megawatts. Tá? Em 2012, ela faturou, vamos aqui, resultado do exercício, faturou 13 milhões, tá? E botou na última linha, depois do imposto de renda e tudo, 7 milhões e 800, pessoal. Bom, né? É um bom negócio. Meio apertado, né? Nós somos acostumados a trabalhar assim, né? Então assim, pessoal, eu acho que nós precisamos pegar balanços auditados, ver os resultados de PCHs, de eólica, tá? Ninguém vai deixar de investir. Eu não invisto porque eu não tenho esse capital todo. Mas continua um belo negócio, continua um belo rentabilidade para o investidor, o país continua atraente, mesmo com 7,5, os 6,5. Acho que vamos pensar um pouquinho no consumidor. O que você está falando aqui, há uma necessidade de aperfeiçoamento da forma de venda de energia, né? Para se capturar a energia vendida. Concordo, eu acho que podemos pensar nesse caso, eu não sei, porque a energia é vendida em leilões, então é a lei da oferta e da procura. Então, o PCH pode ser que esteja vendendo aí no Mercado Livre também. Se tem alguma deficiência de encontrar energia barata no Mercado Livre, também podemos ver o que pode ser feito. Mas, assim, em relação à regulação da distribuição, que é o objeto aqui da audiência pública, a gente tem se esforçado bastante, né? Então, a cada revisão tarifária, eu acredito que as metodologias são aprimoradas, a forma de apurar esses resultados das distribuidoras é levada em consideração, mas jamais vamos fazer isso que você está dizendo. Ninguém vai regular setor que a lei estabeleceu que é price cap, ninguém vai regular pelo custo. Eu não vou olhar o balanço da distribuidora para poder dizer, olha, você ganhou muito dinheiro, agora eu vou te dar uma redução tarifária. Tem contrato e tem regulação. Agora, podemos aperfeiçoar a regra de comercialização de energia, outro tipo de coisa. Mas tudo é um processo que evolui.
Eu fico preocupado com essa sua manifestação com relação à forma como a presidente fez essa antecipação, que, na realidade, ela viu que a energia velha, da forma como ela vinha sendo corrigida pelo IGPM, ela disparou e a energia nova estava entrando com custos menores. Tá? Então, a única saída que ela teve era, eu vou te antecipar isso aqui, na tua concessão. Tu sabe que em 2015 tu vai ter que me entregar a chave. Tá? Mas tu não vai me entregar a chave. Você puxa para valor presente agora, eu te dou mais 30 anos. Tá? Eu quero ver o que vai acontecer com o CEMIG, com o COPEL, que vão ter que entregar a chave. E esse dinheiro que o Tesouro desembolsou agora vai voltar para o Tesouro com juros e correções. Porque o patrimônio dessas 3 distribuidores que não vieram para a conta agora é muito superior. Mas veja bem, o que a renovação de concessões fez? Ele avaliou o ativo remanescente das usinas, indenizou, e aí estabeleceu uma receita, como se fosse uma receita de transmissão, que remunera só os custos de operação e manutenção. Quando for fazer a encerrar o contrato da CEMIG e da COPEL, vai se fazer a mesma coisa. Vai ter que avaliar o ativo não depreciado das usinas, vai ter que indenizar a CEMIG e COPEL e vai fazer um leilão para estabelecer qual é o valor para custo de operação e manutenção. Então, é uma questão de prazo. Não tem dinheiro que volta para o Tesouro, porque você vai ter que indenizar a COPEL e a CEMIG. A usina, o que não está depreciado dessas usinas, ele tem que ser indenizado, porque a regra é essa. Concordo. E vai ser indenizado como foi feito para as geradoras que aceitaram aí a renovação de contratos. Bem, mas eu acho que foi bastante rica. Normalmente a audiência pública a gente vem mais para ouvir. Eu acabei falando muito e a gente até conversou bastante. Então, volto a dizer que fiquei satisfeito com o resultado da audiência pública, fico satisfeito com a participação da sociedade, principalmente vi que muitos prefeitos aqui das redondezas, representantes das prefeituras municipais aqui das redondezas vieram participar, coisa que é difícil a gente ver acontecer. Então, mais uma vez, eu elogio muito aqui a participação de todos e a forma democrática como vocês todos se portaram. E agradeço, então, a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.